Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que hoje é um dia muito importante para o mercado de seguros. O primeiro dia da nova lei de seguros, para o novo marco legal, a lei número 15.040 de 2024. Há um ano atrás, a lei era aprovada e, a partir de então, ninguém mais dormiu. Brincadeiras à parte, eu acho que todos nós trabalhamos muito desde esse dia. São mais de 10 meses de trabalho em grupo, não só aqui dentro da Fator Seguradora, mas também com o mercado de seguros, os grupos da FENSEG, escritórios de advocacia terceirizados, gente muito capacitada que foram contratados para que a gente pudesse entender toda a dinâmica que o novo mercado vai precisar acompanhar. O objetivo hoje é aqui desmistificar alguns assuntos sobre o seguro de responsabilidade civil e os principais impactos na regulação de sinistro. No dia de hoje, encaminhamos a toda a nossa base de corretores algumas primeiras informações ou primeiras orientações sobre o papel do corretor, sobre como o corretor deve agir, deve se portar, deve se preparar, deve se organizar, deve se relacionar com o cliente, né, com o nosso segurado, com o nosso tomador, para que pudéssemos agindo assim, colaborar com vocês na organização de uma forma clara de como o corretor de seguros pode ser melhor ou pode se preparar para ser melhor nos próximos meses. De fato, talvez nós tenhamos vivido o maior evento, a maior mudança do mercado de seguros. Eu, com mais de 30 anos de experiência no mercado, eu não me lembro de ter visto uma mudança tão significativa como essa. O futuro vai dizer qual o tamanho do impacto, se foi bom, se foi ruim, e como o segurado pôde capturar as melhorias impostas pela nova lei de seguros. Hoje nós estamos aqui para desenvolver um pouco desse tema e conversar bastante com vocês sobre como a Fator Seguradora se preparou e vê essas mudanças no nosso dia a dia. Como vocês sabem, nós temos uma operação de venda de seguros de responsabilidade civil muito próxima do corretor, e hoje nós subscrevemos tanto na mesa como no nosso canal digital, no www.fatorconnect.com.br. Fato é que, a partir de agora, nós precisamos deixar claro para os nossos segurados tudo que foi alterado em função do novo marco regulatório. E para ajudar vocês no entendimento de como a Fator Seguradora enxerga todas essas mudanças e adaptou os nossos clausulados a essa lei, hoje nós teremos aqui o Fabrício Navarro, o nosso superintendente de seguros de responsabilidade, que cuida das carteiras de I&O, de D&O e de responsabilidade civil geral, e também o Gustavo Leon, que é o nosso head de sinistros, que vai ter aqui toda a possibilidade de explicar para vocês as mudanças que a lei traz na hora da regulação de sinistro, que é onde realmente a lei espera, ou quem escreveu a lei, ou todos esperam, que o cliente perceba as mudanças, as melhorias e a clareza na forma de tratar cada sinistro. Então, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade dessa conversa, desse papo, e quero convidar aqui o Fabrício para começar a bater esse papo com vocês, trazendo um pouco do pano de fundo do que foi feito no seguro de responsabilidade civil e dividir aqui com o Gustavo todas as questões que vão, no dia de hoje, ser importante para todos vocês corretores e para os segurados. Nos próximos dias, vocês vão continuar recebendo da Fator Seguradora uma série de orientações a respeito da nova lei e seus impactos.
e nós gostaríamos de agradecer antecipadamente o empenho e a participação de vocês nesse processo de mudança. Continuem contando com a gente, um prazer sempre estar com vocês. Fabrício, com você, meu amigo. Boa sorte. Muito obrigado pela apresentação, Laf. É um prazer estar aqui. Quero começar aqui agradecendo aos corretores e assessorias. Sabemos o quão desafiador é sair do dia a dia ali, deixar os clientes, algumas oportunidades para assistir essa nossa live, esse nosso podcast. Então, começo aqui agradecendo a cada um de vocês por ter essa oportunidade de falar, no primeiro dia da nova lei, um pouquinho aí dos seguros de responsabilidades, né? A ideia, como o Luiz colocou, é justamente a gente falar já da operação. Nos últimos meses, assistimos diversas discussões entre advogados, com posições diferentes entre especialistas, preocupações em relação à falta de jurisprudência, pontos polêmicos aí da nova lei. Mas a ideia aqui hoje é a gente falar que estamos prontos, falar dos nossos procedimentos, o que muda, o que precisa ser adaptado, porque o mercado precisa continuar, os clientes precisam ter suas apólices renovadas, os seguros de responsabilidades, eles têm uma parcela significativa do mercado de seguros hoje. Eu levantei aqui alguns dados aqui só para ilustrar um pouquinho o tamanho desse nosso mercado, né? Segundo a SUSEP, dados de 2024, já temos mais de 4 bilhões de prêmios emitidos, mais de 1 bilhão de prêmios devolvidos, mais de 1 bilhão de reais devolvidos para a sociedade no formato de sinistros. Então, de fato, é uma proteção real. A gente precisa dar continuidade desse nosso mercado, né? A Fator, ela está pronta, nossos produtos estão aprovados, nossos apps estão revisados, nossos precificadores foram atualizados, nossos questionários já estão prontos, nossos times estão treinados, e a nossa jornada lá no Fator Connect, que é o nosso canal digital, ele já está ajustado. Para esse nosso dia a dia aqui, além da parte de comercialização do produto, do nosso clausulado, da parte de subscrição, é importante a gente falar de sinistros, por isso eu já chamo aqui o Gustavo Leon, superintendente de sinistros, para participar conosco. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Fabrício, obrigado, Luiz Antônio, obrigado a todos que estão colocando de pé aqui na nossa live e muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um momento histórico, sem sombra de dúvidas, para mim como advogado, mas também por ser representante aqui da área de sinistros, e falo em nome de toda a equipe que trabalhou duro ao longo desse mais de um ano, preparando ali, ainda quando era projeto de lei, vendo o que ia ficar, o que não ia ficar, o que ia mudar no projeto de lei de seguros, quando ainda estava no finalzinho ali no Senado Federal. E depois da sanção presidencial, em 10 de dezembro do ano passado, a gente entrou no que chama vacatio legis, né, aquela preparação para a corrida que vai chegar lá no final, que é o dia de hoje. Então, grande dia para a gente. Muito prazer estar aqui com o Fabrício para a gente falar de subscrição, obviamente que ele é o melhor para falar de subscrição de RC, do meu aspecto aqui, que é o ponto de vista jurídico com sinistro, que está misturado ali, mas a gente vai falar todos os aspectos legais que mostram para a gente o que alterou na lei e que a gente está preparado como segurador aqui para apresentar para todos vocês aspectos conceituais, o que muda dentro do clausulado, cláusula de regulação de sinistro, cláusula de aviso, o que são essas listas de documento que tanto tem se falado aí dentro dos corredores do nosso mercado, né, Fabrício? E a gente vai mostrar para vocês para ser o mais próximo e transparente. A lei, ela chama a transparência e o dever de informar, de largada, desde o artigo 1º. Então, a gente está construindo isso a partir de hoje com vocês também, mostrando que aqui a gente chegou nessa jornada muito preparado para entregar para vocês o melhor do atendimento ao cliente, que é a área de sinistros. Fabrício, eu vou começar fazendo uma pergunta, a gente vai fazer uma dinâmica de perguntas para a gente poder dialogar melhor. E falando de subscrição, o que você acha do maior impacto que a lei de seguros traz com relação à comercialização e à subscrição nos produtos de responsabilidade civil? Legal, Gustavo. Vou responder sua pergunta, mas antes,
Quero colocar aqui que vamos responder as dúvidas dos corretores e assessorias no final, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para enviar aí as dúvidas aqui no chat do YouTube. Vamos selecionar todas as possíveis ali nos 10 minutos restantes para responder. Então, além das minhas perguntas que eu vou fazer para o Gustavo, que o Gustavo vai fazer para mim, vamos responder as de vocês também. Fiquem mais do que à vontade. E, Gustavo, de longe, a maior mudança que a gente vai ter nos seguros de responsabilidades com a nova lei, no dia a dia ali, na operacionalização, é a separação obrigatória de limite. Hoje, nós temos apólices com um limite único. Então, por exemplo, o segurado ele tem 10 milhões ali contratados. Aqueles 10 milhões, eles podem ser utilizados tanto para custos de defesa, quanto para eventuais indenizações, perdas, acordos com terceiros prejudicados. É o conceito que é chamado de first claim, first paid, né? Aquele que primeiro reclama é aquele primeiro que recebe. E a lei inova nesse sentido. Os corretores, os segurados, as seguradoras vão precisar, nos seguros de responsabilidade, separar limites para esses dois dispositivos de cobertura. Então, se hoje o cliente tem 10 milhões de cobertura, ele vai precisar indicar quanto que vai ser relacionado a custo de defesa e quanto de perda e indenização. Aqui, eu acho que vale a pena já passar a primeira dica aí para os corretores e assessorias, né? Porque muitas vezes, no seguro de responsabilidades, quanto maior o limite, menor a taxa proporcional. Basicamente, os sinistros tendem a se concentrar nas primeiras faixas, né? O que a gente chama de frequência ali. O que isso significa na prática? Vamos supor que para 10 milhões, o cliente ele esteja pagando 10 mil reais. Para 20 milhões de limite, ele não vai pagar 20 mil reais, ele vai pagar possivelmente 15, 16, a taxa fica um pouco mais barata. Então, talvez agora, nesse momento, seja interessante, além de na renovação desse cliente, né, além de na renovação desse cliente apresentar a opção de 10 milhões, apresentar limites mais robustos também, como sugestões adicionais. Ele tem 10 milhões, você vai ter que, por exemplo, definir 50% para custo de defesa, 50% para indenização, 5 milhões para cada uma. Poxa, apresente uma segunda opção de 20 milhões, mantendo os 10 milhões ali, 10 milhões para custo de defesa, 10 milhões para indenização, vai ficar com 20 milhões, obviamente vai ter um impacto no custo, mas muito menor do que o previsto inicialmente, né? Então, a separação de limites é uma das principais, de longe a principal impacto ali no dia a dia. A partir de hoje, as apólices ali comercializadas já precisarão ter esse ponto ali observado. E no começo ali, né, há um ano atrás, quando a gente leu, teve a primeira leitura da lei, eu confesso que eu fiquei bastante curioso do porquê que estava mudando isso, né? Globalmente, em mercados maduros, como norte-americano e europeu, a gente nota que são limites, em geral, limites únicos, né? Não há limitação para custo de defesa ou indenização. E a gente foi atrás, né, conversar com os legisladores ali, ouvir o parecer deles, até mesmo do relator da lei, o porquê que estava sendo prevista essa separação. Vou compartilhar aqui só por curiosidade, né? Um dos relatores ali, ele citou que ao longo dos anos da carreira dele pública ali, ele notou diversas ações judiciais onde a apólice funcionava cobrindo os custos de defesa do próprio segurado, né? Então, poxa, a ação judicial estava rolando ali, aquele limite ali da apólice era utilizado em benefício do próprio segurado ali, cobrindo os custos de defesa, e muitas vezes, passavam-se os anos, quando chegava o momento ali de fato, indenizar um terceiro prejudicado, o limite já havia sido exaurido pela utilização do custo de defesa. Então, foi esse o racional ali do legislador ao definir que, a partir de agora, haverá a necessidade de distinção ali de prêmio, né? De prêmio não, de limite, entre custo de defesa e perda. Não sei se eu consigo ser didático aqui, Gus. Com certeza, sempre muito didático. E acho que a ideia principal dessa live aqui, Fabrício, eu vou quebrar aqui um pouco as regras. Olha só, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Brasília, tem gente de Florianópolis. Então, assim, olha, tem mais de 630 agora atualizando ao vivo aqui com a gente. Então, mostra o quanto é relevante o tema e quanto a gente tem uma parceria muito boa
com todos os corretores e todos os parceiros de negócios que estão assistindo a gente aqui. Então, parabéns a Fator, sensacional. Vamos lá. Um ponto aqui inicial que eu queria comentar sobre o aspecto de sinistro, Fabrício, é da divisão que a gente colocou nos clausulados, em todos os clausulados, aí, indistintamente, aí todos os produtos que a Fator comercializa, ela colocou a divisão entre comunicação e um aviso de sinistro. Vocês sabem muito bem, ou a maioria, pelo menos, já ouviu que agora, formalmente, na lei, agora a gente tem os 30 dias para dar cobertura para o segurado. A seguradora tem que informar em 30 dias a cobertura, se tem cobertura ou não, aquele prejuízo que foi avisado para a seguradora. 30 dias contados de todos os elementos, é assim que trata o artigo 86 da Lei 15.040. Então, por conta todos os elementos que embasam a decisão da seguradora, a Fator colocou nos seus produtos a divisão de comunicação e aviso de sinistro. Como nos produtos vão estar lá todos os documentos que a gente precisa para dar a decisão final, documentos e elementos, vai ser importante compartilhar esses documentos e informações com o segurado, mas desde o momento da sua emissão da pólice em mãos, o corretor vai ter as informações de quando é um sinistro, para aquela cobertura específica eu preciso estar com esses documentos aqui preparados. E aí, sim, momento de comunicação, eu avisei ali, mandei um comunicado para a seguradora de que ocorreu determinada situação, mas quando eu tiver todos aqueles documentos da minha lista de documentos no clausulado da apólice, na parte específica de sinistro, está lá escrito que eu tenho 30 dias. Então a seguradora recebe todos eles, faz o checklist, está recebido, e aí a gente tem os 30 dias para dar a cobertura e dar informação sobre a cobertura, ou uma eventual negativa, ou uma eventual discussão parcial ali, e qual é o motivo e qual é o porquê. Isso é super importante colocar de largada, porque a gente começa falando de clausulado, da relevância da parte dos clausulados, porque foi o nosso principal mote de alteração aqui, interno, e dentro da parte de sinistro, essa divisão ali de comunicação, que você enviou para a seguradora, e aviso de sinistro, que efetivamente a gente tem todos os documentos e começa a contagem do prazo dos 30 dias. Legal, interessante, Gus. Eu noto que a lei, ela trouxe uma organização, uma clareza ali, né, uma preocupação maior com os segurados, com os clientes, né? Isso também acaba esbarrando ali nessa parte também de sinistros, né? Interessante. Gus, vou pular aqui para o próximo tópico, agora voltando aqui para fazer esse bate-bola aí, falar um pouquinho agora também do produto, né? Muitas vezes, durante ali as negociações, e principalmente falando agora das renovações que estão na mesa ali, que foram emitidas antes da nova lei, e as renovações serão emitidas já dentro da nova lei, muitas vezes o corretor, o segurado, ele tem nos procurado e questionado sobre o que muda efetivamente em relação à cobertura. E o nosso papel aqui clarificar essa questão, tá? Os riscos cobertos, os riscos excluídos, que são tradicionais ali do produto, eles não mudam. Não vamos ter mudanças nas dinâmicas dos produtos. Então, o RC geral, o RC profissional, o seguro de D&O, que são os produtos ali de responsabilidades que a Fator atua, a essência deles não mudam. Os riscos cobertos permanecem os mesmos, ou seja, não há redução na proteção para esses clientes. Assim como não muda o apetite da Fator Seguradora, o apetite técnico. Então, as atividades ali que a gente que a gente aceitava, vamos continuar aceitando. Os riscos excluídos também, aquilo que a gente não tem apetite, a gente prefere não operar, também não tem alteração, a gente vai continuar ali não operando com eles. É uma dúvida frequente ali dos corretores, mas é importante a gente pacificar esse entendimento que não terá alteração em riscos cobertos e em riscos excluídos ali tradicionais do produto e na nossa aceitação. Onde haverá uma mudança que é significativa, Gustavo? Nos questionários. Basicamente, os seguros de responsabilidade civil, eles são analisados e são emitidos com base em um questionário que é preenchido
junto com o corretor e o segurado, né? Muitas vezes pelo próprio segurado. Esses questionários são tradicionais do mercado e eles foram ajustados para a nova lei. A Fator já está com esses questionários prontos. A partir da próxima semana, vocês, corretores e assessorias, podem buscar o seu executivo de contas aí, que ele já vai conseguir disponibilizar para cada um de vocês os questionários aplicáveis aí e atualizados de responsabilidades. Então, basicamente, os negócios que foram fechados com base na lei antiga, antes da nova lei, aliás, continuam com os questionários atuais. Agora, os negócios que já estão cotados e já são fechados na nova lei, devem ser aplicados os novos questionários. Vou dar um spoiler aqui para todos. Os questionários não foram exaustivos. Alguns deles ficaram um pouco maiores, mas a Fator não caminhou para o caminho de seguir um questionário exaustivo, dobrando, triplicando o tamanho ali de folhas. Não, a gente preferiu fazer um questionário com melhores perguntas do que um questionário exaustivo, pensando em não alterar a dinâmica de comercialização dos produtos. Uma outra nova pergunta é natural, em geral são perguntas mais fechadas aqui, buscando ali que a resposta seja um pouco mais assertiva, e também dando oportunidade para que o segurado, ele ali mostre o que de fato há de relevante no risco. Então, temos essa questão aí dos questionários. E, Fabrício, os questionários vão ser super importantes também na hora do sinistro, né? Tem que lembrar a todos que essa informação transparente, né, ela deve ser muito bem cuidada nesse momento, principalmente nesse momento novo que a gente está vivendo da adaptação da lei. Agora começa a adaptação, né? Nós vamos ter ajustes para cá, ajustes para lá, do corretor, do segurado, da seguradora, do ressegurador. Então, a gente vai precisar de informação que conste ali também no questionário para poder fazer a melhor regulação de sinistro possível. Um outro ponto importante falando de regulação de sinistro é que a gente tem esse prazo dos 30 dias, ele é para regulação de sinistro. Veja que eu falei anteriormente, eles têm 30 dias, mas 30 dias para dizer sobre a causa. A liquidação de sinistro, ele é colocado em outro artigo da lei, e aí ele fala, regulação é a causa, análise da causa, eu vou dizer se tem cobertura ou não, e depois eu tenho o momento da liquidação do sinistro, que aí efetivamente nós vamos fazer o cálculo, fazer a apuração e dizer qual é o quanto eu vou fazer de pagamento de indenização para o segurado. Então, esse momento também de regulação e liquidação sendo procedimentos distintos, a gente também colocou isso na lei, no clausulado. Lembra que a lei vai dizer que idealmente se faça conjunto, mas os produtos que a gente trabalha, a gente sabe que muitas vezes a gente tem até uma pergunta no YouTube falando sobre isso. Precisa de uma ação judicial para eu poder entrar com o pedido de indenização na seguradora, o terceiro contra o segurado? Não precisa dessa ação judicial, precisa de uma reclamação. É um produto à base de reclamação, o D&O e o E&O. Então, para esses produtos, a gente precisa sim ter uma informação de um terceiro tratando sobre um prejuízo causado a ele pelo segurado. E aí sim nós vamos pegar, pode ser uma ação judicial, pode ser uma notificação extrajudicial, pode ser uma informação, mas com isso a gente tem a reclamação caracterizada como consta no clausulado, e aí a gente vai dar início ao procedimento de regulação de sinistro com os documentos que estão lá na lista. Fizeram uma pergunta também no YouTube, Fabrício, falando assim, preciso ter todos os documentos? Olha, para você comunicar o sinistro, lembra disso, você pode mandar para a seguradora o que você tem, mas para a gente dar início a esse prazo dos 30 dias, aí a gente precisa de todos os documentos que estão lá na apólice, por cobertura, para a gente fazer a regulação. Não são exaustivos, também comento isso com vocês, para a gente foi muito direcionado, a gente trabalhou com parceiros aqui, olhando para fora do mercado e olhando também aqui para o melhor atendimento ao cliente, checando para essa cobertura o que a gente precisa efetivamente para dizer tem cobertura ou não tem cobertura e qual é o motivo, porque a gente sempre vai justificar o motivo dessa recusa ou da recusa parcial, se for o caso. Então, isso é super importante, está bem alinhado, subscrição e sinistro, como a gente está aqui falando para vocês, questionários
e no momento da regulação e da liquidação de sinistros também. Gustavo, eu adoro falar de sinistros, né? Porque é onde de fato tangibiliza aquela promessa do seguro e é onde a gente aprende mais, né? Aqui na parte da subscrição, melhoramos clausulados, melhoramos os produtos. É bem legal aí ver e acompanhar essas mudanças aí da nova lei, né? Falando em sinistro, né? Um tópico também que a lei inova e que vai ter impacto ali nos nossos produtos, é em relação ao salvamento e contenção de sinistros, né? Então, a gente tem ali 2 artigos que tratam desse tema ali na nova lei, e, basicamente, a lei exige que os seguros contratados possuam um limite de salvamento e contenção, ou, se eles não preverem essa cobertura, que haverá 20% sem reduzir o limite da garantia. Então, aqui até uma dica para os corretores aqui que estão nos acompanhando, que os produtos vão precisar conter essa previsão de salvamento e contenção. Se eles não conterem essa previsão, vai ficar definido ali pela lei, né, 20% sem reduzir a garantia do seguro. Falando de responsabilidades, existem produtos com maior tradição de salvamento e contenção, e é importante o corretor ali acompanhar esse limite aí. Estou falando aqui mais do seguro de responsabilidade civil geral. Vou fazer até um link aqui, Gustavo, com o nosso Fator Connect. Lá no Fator Connect, que é o nosso canal online, o corretor ele já consegue contratar seguros com a estrutura da nova lei. Isso vale para o RC geral e também para o INO, para o RC profissional. E ele consegue definir quanto que ele quer de cobertura ali para custos de defesa, para contenção e para acordos, além das outras coberturas. No caso do INO é um combo ali fechado já, no caso do RC geral é um range de coberturas ali que ele pode operar. Estou falando aqui do digital porque, poxa, todos os corretores podem conectar ali, podem fazer simulações, entender como funciona na prática essa questão dos limites, até a questão de precificação, mas essa dinâmica ela vai se refletir da mesma forma na subscrição de mesa. Os corretores eles vão ter que demandar para a seguradora, né, essa nova estrutura aí de produto, e a gente vai atender ali os corretores, vão fazer subscrição aqui na mesa. Obviamente que não é todo o limite pleiteado que a seguradora vai conseguir disponibilizar ali, mas na medida do possível e dentro do nosso guideline, a gente vai conseguir trabalhar e tentar ali viabilizar a contratação daquele limite ali pleiteado. Então, tanto para coberturas tradicionais de acordo e perdas, custos de defesa e salvamento e contenção ali de sinistros. Gustavo. Fabrício, você comentou do Fator Connect, é importante a gente falar também que o Fator Connect é a ferramenta, né, para quem emitiu por ele, para fazer os avisos de sinistro, né? Então, dentro do próprio sistema, vocês têm lá toda a possibilidade e a ferramenta para poder chegar na comunicação do sinistro. Então, vai ter a tela principal, você segue lá a parte de sinistro e todas as informações com o seu número de apólice, você consegue fazer o seu aviso de sinistro pelo Fator Connect. Para as outras ferramentas, né, se você usou a subscrição tradicional, aí ele vai ser por meio de e-mail, né, sinistrosavisos@fatorseguradora.com.br. Esse é o nosso canal direto para todos os avisos e comunicações de sinistros que são feitos, já eram feitos, isso não mudou nada, mas é só para compartilhar aqui com todos, terem essa informação também aqui ao vivo. Outro ponto importante que eu gostaria de trazer também nesse envio de documentos, né? Então, estamos falando de Fator Connect, estamos falando de e-mail, nós estamos preocupados com a organização desse envio de documentos. Então, bastante atenção ali a essa lista de documentos que eu comentei na cláusula de regulação de sinistro, porque por cobertura vão ter os seus 10, 12 documentos que vão ser solicitados. Esses documentos, a melhor forma de organização vai trazer agilidade, né, para quando a gente for responder dando causa àquela regulação, e liquidação também posteriormente tem a sua listinha de documentos no clausulado para dizer
quais são os documentos para fazer a liquidação do sinistro. Então, vocês vão ter todas as informações de largada sobre sinistro no seu produto, no seu clausulado emitido, e dali, quando você tiver necessidade de utilizar as ferramentas da Fator para poder avisar um sinistro, estão ali as informações, mas a clareza nessas informações vai trazer agilidade e celeridade também a esse atendimento ao cliente. Certo? Fabrício, eu queria comentar contigo, vou fazer uma pergunta, mas do ponto de vista de subscrição, o que você entende ali dos produtos, exatamente? E aí a gente pode claramente direcionar para o da Fator, né? Os nossos produtos melhoraram para os clientes, você comentou um pouquinho sobre a parte da essência do produto, não ter alterado, mas o que mais que você pode complementar sobre os causados dessas alterações que a gente fez por conta da Lei 15.040? Legal, Gustavo, excelente pergunta. É a que a gente mais recorrente aqui, depois da separação dos limites, essa questão dos produtos e dos clausulados. E, de fato, o produto em sua essência ele não muda ali. Os riscos cobertos, eles permaneceram os mesmos e os tradicionais riscos excluídos também permaneceram os mesmos. Obviamente que a gente aproveitou esse momento e fez algumas evoluções no clausulado, né? É um trabalho que acontece aqui de tempos em tempos, a gente vai notando a própria evolução do mercado, a necessidade dos segurados, e a gente aproveitou essa evolução da lei também já para implementar algumas melhorias. Por exemplo, vou dar alguns spoilers aqui, né? Lá dentro do nosso produto de D&O, né, o RC Executivos, o Directors and Officers, melhoramos a nossa cláusula de tributária. Era um pedido ali recorrente dos corretores e dos tomadores, e a gente aproveitou esse momento de nova versão, e já fez essa evolução. No produto do RC geral, aproveitamos esse momento e estamos lançando o nosso seguro, nossa modalidade de RC eventos e exposições. Então, um pedido antigo dos corretores ali que operam conosco, e a partir de agora a gente já vai conseguir também dar solução para os nossos clientes para RC eventos e exposições. Da mesma forma, no E&O, a gente aproveitou esse momento para fazer ajustes pontuais ali em algumas extensões de cobertura, mantendo a contratação por meio de combos para cada uma das atividades. Então, vamos continuar amparando no E&O mais de 30 atividades, sendo que só para especialidades da área médica continuamos com a aceitação de mais de 70 especialidades médicas. Lembrando que a Fator tem já esse diferencial, isso não muda, da possibilidade de contratação em uma pólice mais de uma especialidade médica. Muitas vezes esse profissional da área médica, ele é um clínico geral, mas ele também é pediatra. E às vezes ele tem até uma terceira especialização. Aqui na Fator, o nosso sistema online, o Fator Connect, o próprio corretor consegue entrar lá e selecionar essas especialidades médicas, e o sistema já precifica corretamente, ele já define o preço, a franquia, lembrando que tem 3 opções de franquia, e ele já consegue emitir a pólice ali online, e agora já dentro dessa nova estrutura ali de limites. Aqui, Gus, o que eu queria, Gus, né? O apelido do Gustavo aqui internamente na seguradora é Gus, eu acabei que não consegui me segurar aqui, mas de fato o produto ele evoluiu. O que eu queria deixar bem claro para os corretores é que não há gap de cobertura elevado, algum risco excluído que antes era coberto e agora está sendo excluído. É importante a gente dar essa tranquilidade, porque os corretores eles vão continuar renovando suas apólices, vão continuar abordando seus clientes, e obviamente a lei ela muda a estrutura ali do contrato, ela traz maior clareza, melhor organização, mas a essência dos produtos permanece a mesma. Fabrício, tem uma pergunta aqui no YouTube que ele fala com relação ao prazo. Eu até deixei de comentar isso com prazo de sinistro.
Então, eu queria só responder para ficar o mais claro possível aí para o pessoal com relação à solicitação de documentos. Então, a gente tem a comunicação de sinistro, o aviso de sinistro, e aí quando a gente tem o aviso de sinistro, dá a entrada o prazo de 30 dias para a gente mencionar se tem causa aquela cobertura, e aí a gente pode solicitar 2 vezes documentos. Claro, se você tem uma importância segurada até 500 salários mínimos, uma vez só que você pode solicitar documentos, que a consequência dessa solicitação de documentos, ela é a suspensão do prazo. Então, ela suspende o prazo, esses 30 dias, e aí depois volta a contar quando receber esse documento. Mas, se você tiver uma importância segurada acima de 500 salários mínimos, a gente pode solicitar 2 vezes com essa possibilidade do prazo ser suspendido. Então, a gente suspende o prazo, você segue com ele depois que você receber esses documentos que você solicitou. Na verdade, o documento a gente pode solicitar, a gente está buscando que dentro do clausulado tenham todos os documentos solicitados, possíveis para fazer a regulação ali, porque a gente entende que por cobertura vão ser os detalhes mesmo que vão ser solicitados e serão suficientes, mas podem ser solicitados outros documentos. Com a consequência de você ter o prazo efetivamente suspenso, esse sim, aí vai ser 2 vezes para importâncias seguradas acima de 500 salários mínimos, ou uma vez se a importância segurada é abaixo de 500 salários mínimos. Eu queria só comentar essa pergunta aqui, porque eu acho que faltou na minha explicação esse ponto importante aí do momento da regulação, no momento da liquidação, e isso serve para liquidação também. Quando separamos a regulação de liquidação, isso serve também, essas suspensões de prazo, ela acontece tanto para a regulação, até 2 vezes, quanto para liquidação de sinistros, se você solicitar esse documento. Legal, Gustavo. De fato, né, tive a oportunidade de olhar o chat agora aqui e temos muitas dúvidas, né? Acho que a nova lei ali, ela traz bastante pontos polêmicos, mas a ideia é a gente falar aqui já do que já está ajustado, de como está a nossa operação. Se a gente fosse entrar aqui nos pontos mais polêmicos, discutidos aqui, tenho certeza que precisaríamos de 5 horas de live e não teríamos ainda respostas aqui, mas olhando aqui as perguntas, já fiquei com vontade também de responder algumas, principalmente aquelas relacionadas com a comercialização e com a parte de subscrição ali dos riscos, né? Então, o pessoal, né, a gente falou aqui da atualização dos questionários, e o pessoal já está perguntando em relação ao online, né, como fica a atualização dos questionários online. Galera, já está totalmente atualizado o nosso Fator Connect, convido aí mais uma vez vocês a entrarem lá, são questionários super interativos, basicamente resposta sim, não, dependendo da resposta pode não abrir uma caixa de diálogo, mas o sistema já está atualizado, o questionário ele é aplicável para cada uma das atividades, da cada uma das modalidades, e já está 100% aderente à nova lei, tá? Então, riscos, iniciando dentro da nova lei, o novo questionário no sistema, ele já entra para a nova lei. Aquilo que foi vigência fora da nova lei, ainda está com o questionário antigo, o sistema teve essa inteligência de classificar ali os riscos de acordo com o início de vigência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade ali de ajuste, vocês podem acionar o executivo comercial, sua assessoria ou o e-mail do Fator Connect. Fiquem à vontade ali para tirarem as dúvidas no dia a dia. Aproveitando aqui, Gustavo, vou só responder mais uma pergunta aqui que eu vi. Uma pessoa aqui já está perguntando como que funcionará o nosso RC Eventos, que eu já dei aqui o spoiler, né? E, por enquanto, não teremos ele no Fator Connect, está prevista a inclusão dele no Fator Connect, ainda sem data. Oportunamente a gente vai falar a data. Já falei demais aqui do spoiler, tá? Fabrício, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre o prazo. A gente falou de muito prazo aqui para a regulação de sinistro, mas lembrar o artigo 39 da lei é o prazo do corretor de seguros. Acho que a grande maioria aqui dos nossos ouvintes são corretores, então lembra que o artigo 39 fala: o corretor de seguro é responsável pela efetiva entrega ao destinatário dos documentos e outros dados que lhe forem confiados
no prazo máximo de 5 dias úteis. Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, porque aqui também para o lado isso vale para todos, né? Todos os tipos de transferência de documentos, mas aqui para o lado de sinistros vai ser super importante. O segurado, ao enviar os seus documentos para o corretor terá esse prazo de 5 dias úteis para enviar para a seguradora os dados, as informações, os elementos para a gente dar início ou estar no meio da tratativa ali da regulação de sinistro. Então isso vai ser super importante. E nesse caminho da regulação de sinistro, a gente vai ter os nossos prestadores também de serviço que são contratados pela Fator, né, que está lá na lei também, os reguladores de sinistros, os assessores jurídicos, os peritos, eles também vão estar em contato com vocês desde o início da comunicação do sinistro para começar a análise se deu causa ou não aquela cobertura, se aquele prejuízo tem alguma questão que a gente precisa entender um pouco melhor, pedido de documento adicional, alguma informação que a gente precisa para corroborar, ajudar na decisão ali da cobertura ou não. Então, eu acho que é super importante lembrar tanto do prazo do corretor, para ficarem atentos com isso, e também lembrar que a gente tem os prestadores que vão estar em contato, além de um ponto focal que você vai ter sempre aqui na Fator na área de sinistros, esse ponto de contato também vai ser feito por um prestador de serviço que vai trabalhar na parte de sinistro diretamente com o nosso analista e com o corretor, a corretora, para dar andamento e celeridade, eficiência para a regulação de sinistro. Legal, excelente, Igor, excelente. Respondendo a mais uma pergunta aqui do chat, que eu achei bem interessante, foi um dos temas mais polêmicos ali, enquanto estávamos construindo nossos novos produtos, é que uma pessoa já está perguntando se a Fator irá comercializar apólices exclusivas de custo de defesa ou apólices exclusivas de indenização ao terceiro prejudicado. Respondendo essa pergunta, no momento não. 100% das apólices, elas da Fator, seguradora, elas precisarão conter esses dois tipos de cobertura, tá? Indenização e custo de defesa. Existe um range por produto, então existem produtos que vai poder ser 70-30, outros 90%, 10%, mas muitas vezes, na maior parte das vezes 50-50, mas a Fator, neste momento inicial ali da lei, a gente não vai comercializar esse tipo de apólice exclusiva. Sabemos que em alguns mercados é possível contratar esse tipo de cobertura, mas aqui no Brasil a gente entende que por enquanto não faz sentido, muito inclusive por conta do próprio entendimento de um dos relatores ali lá no início, né? Que a preocupação inicial era justamente a apólice de responsabilidades ser utilizada só em benefício do próprio segurado. Ele ali usa a apólice com custo de defesa, em benefício próprio, para preservar ali seu patrimônio, e quando o terceiro prejudicado ali, ele de fato ele precisa ser indenizado, ser reparado o terceiro, aí não há mais limite para esse terceiro prejudicado. Então, a Fator teve esse entendimento inicial aí, e no momento não vamos comercializar apólices exclusivas, tá? Fabrício, tem uma pergunta sobre expectativa também. Estou entendendo a expectativa de sinistro aqui. Então, lembrar que nossas apólices, né, de E&O e E&O, são apólices à base de reclamação e com notificação. Então, a possibilidade de você ter a notificação ali no conceito de notificação no clausulado vai dizer daquela perspectiva, probabilidade, expectativa de você ter um sinistro e querer marcar a sua apólice para essa apólice ser aquela regulada no futuro quando você tiver um sinistro. Então, as expectativas de sinistro continuam iguais, não foram alteradas, a gente vai continuar analisando, recebendo as expectativas nos mesmos canais e informações, com os documentos que vocês tenham daquela expectativa, aí não tem lista para expectativa, aí realmente são as informações que vocês têm daquela expectativa. Às vezes aconteceu uma situação de um terceiro, foi ao dentista, e aí teve uma questão que o dentista percebeu que pode dar prejuízo, mas o terceiro não avisou ainda ao segurado que efetivamente teve um sinistro. Eu estou reclamando de um dente quebrado, porque você é o culpado. Se não teve isso ainda, mas o segurado levantou a mão e falou, peraí, eu acho que pode ter dado problema. Ele saiu aqui da minha clínica, mas acho que tem alguma coisa estranha. Ele pode avisar já a seguradora. Esse é o conceito de notificação. Esse é o conceito que a gente vai trabalhar aqui na área de sinistro como a expectativa de sinistro. Marca a apólice e a gente separa ela para
Se esse terceiro aí sim falar do dente e reclamar, seja judicial ou não, porque não tem necessidade de ser só judicial, aí a gente vai conseguir, marcando essa apólice, pegar ela, e essa que vai ser aquela que a gente vai regular o sinistro. Legal, Gustavo, enquanto você dava esse exemplo do dentista, eu lembrei daquele exemplo de sinistro que sempre usamos nas nossas apresentações, que é o médico operar o joelho errado do paciente, né? A cirurgia seria no joelho direito, o paciente acorda e opera o esquerdo, né? Então, poxa, é exatamente o que você falou, mesmo que não tenha havido ali a reclamação formal do terceiro, ele falou, acho que vai vir uma reclamação aí, né? E aí a gente já se prepara, né? O que a seguradora faz com uma expectativa de sinistro? Ela se prepara com a informação. O quanto antes, de novo, né? Eu volto a falar isso, sei que advogado geralmente é o mais chato e não gosta muito de ser convidado. O Fabrício que gostou e me convidou aqui para a live. Mas a gente tem esse dever de informar. O segurado tem o dever de informar. O holofote da Lei 15.040, ela veio direto para o segurado, para a gente trazer transparência para ele, para a gente trazer clareza, informações, prazos claros aqui dentro do produto, e isso a gente fez na maior lisura possível. Mas a gente precisa também ter a contrapartida. Os questionários, eles vão ter que vir com informações, e a gente vai ter que estar preparado nessa hora da regulação de sinistro com as informações e elementos para a gente ter a tomada de decisão. Isso vai ser super importante, porque é uma mão e a outra para a gente caminhar nesse ideal do mutualismo que o seguro trabalha todos os dias e todo momento. Legal, Gustavo. E mais uma vez reforçando, tá um prazer ter você aqui conosco na live, um doutor abrilhantando a nossa live, então muito, muito obrigado. Gustavo, eu vi aqui que existem inúmeras dúvidas em relação ao questionário, né? E eu vou tentar aqui responder mais algumas delas. Existem algumas dúvidas aqui de alguns amigos e amigas relacionado com, poxa, vou poder utilizar o logotipo da corretora se eu tiver o conteúdo das perguntas que são pleiteadas pela seguradora? Sim, para fator seguradora, o que importa é o conteúdo ali do questionário. Ele pode vir amarelo, ele pode vir verde, ele pode vir com logotipo, sem logotipo, ele estando ali respondido e assinado pelo segurado, puxa, sensacional, vamos aceitar, pode ter qualquer logotipo, preferencialmente gostamos do logotipo do corretor, mas não tem nenhum problema em relação à formatação ou a logotipo. E o que eu queria também aqui aproveitar, bom, de forma simples e objetiva, a Fator tem seus questionários, ponto. Mas também o mercado ele tem trabalhado, principalmente dentro ali do chapéu da FENSEG, né, a Federação das Seguradoras, buscando a criação de questionários referência. Alguns produtos estão mais adiantados, outros produtos estão um pouquinho menos adiantados, mas a tendência é que a Fator aceite tanto os nossos questionários padrão, quanto esses de referência do mercado, tá? Já dando mais um spoiler aqui, já conseguimos aprovar o questionário referência do D&O. Já temos um questionário aprovado ali, vai valer para grande parte das seguradoras, de D&O para commercial D&O e também para instituições financeiras do D&O, tá, galera? Então, acho que é um pouco mais fácil na medida em que a gente tenha questionários aprovados ali, que boa parte das seguradoras operem para simplificar a operação, principalmente para os corretores e para os segurados, que não precisam preencher 3, 4, 5 versões ali de questionários. Acho que vai ser um caminho, não vamos sair na primeira semana, no primeiro mês com um cenário ideal em relação aos questionários, mas acho que vai caminhar bem sim essa evolução aí do mercado nos próximos meses. Boa. Fabrício, tem uma pergunta também com relação aos reguladores, né, de sinistro. Comentei aqui um pouquinho. Então, reguladores de sinistro, tem gente que já tem contato aí direto e conhece bem, mas os reguladores de sinistros são contratados pela seguradora para que possam nos auxiliar na avaliação da possibilidade de pagamento da cobertura, análise de cobertura e da possibilidade de pagamento da indenização. Então, a gente tem os reguladores desde o momento 1 ali. Então, o aviso de sinistro, você enviando todos os documentos, ou fazendo uma comunicação de sinistro com apenas uma informação que você tem ali para já tentar entrar em contato com a seguradora de maneira transparente
e trazermos celeridade ao processo, ali a seguradora, fator segurador, responderá a esse e-mail ou ao cadastro que vocês fizeram do sinistro pelo Fator Connect, dizendo para vocês quem são os reguladores daquele caso. E aí sim vocês vão ter o contato, porque ele já vai estar copiado ali, tanto o seu ponto de contato dentro da Fator Seguradora, sempre um analista, pessoa física ali, tratando do seu caso, quanto o regulador de sinistro, que é o externo contratado pela Fator, para ir lá a campo, se precisar fazer uma vistoria, ou se a gente precisar ir num shopping, ou se a gente precisar ir numa hidrelétrica, ou se a gente precisar fazer alguma análise num hospital ou numa clínica. Isso a gente tem de largada a informação para o corretor. Esse é o seu analista, esse é o seu regulador de sinistro para dar andamento ao seu caso. Legal, Gustavo, excelente ponto, excelente. Respondendo aqui a mais uma pergunta, né, que está sendo bastante frequente aqui no chat, em relação à definição de limites, qual a importância assegurada da pólice. Eu vou aqui contextualizar que a lei não inova na questão da definição dos limites. Então, a definição do limite de uma pólice de responsabilidades permanece sendo de responsabilidade ali do corretor junto com o segurado. E aqui é muito mais subjetiva a definição de limites, né? Uma vez que, ao contrário dos seguros, por exemplo, de patrimonial, que a empresa sabe ali o valor em risco, quanto que ela custa, ou no seguro de transportes, quanto custa a carga transportada, ou o seguro de equipamentos, poxa, esse meu equipamento ali está avaliado em X. Nos seguros de responsabilidade, é muito mais subjetiva a definição do limite. Afinal de contas, quanto vale uma vida? Quanto custa o estoque da empresa vizinha aqui? Quanto que eu posso causar por uma falha profissional, como um advogado perder um prazo, um médico operar um paciente ali, cometer algum erro. Então é muito mais subjetivo. A lei, ela não inova. Então essa parte da responsabilidade pela definição dos limites, ela acaba não sendo alterada. De fato, ali haverá só a separação dos limites entre custos de defesa e perdas, indenizações ali, e por isso que a gente sempre sugere ali, uma dica, né, reforçando lá do início da nossa live, para que você, corretor, apresente mais de uma opção de limite ao segurado, né, sempre opções de limites mais robustas, né, porque você consegue ofertar um limite mais robusto para esse seu cliente, nesse cenário de incerteza ou de subjetividade em relação ao limite. Muitas vezes esse limite maior, proporcionalmente, ele custa mais barato, né? Então, tem essa dinâmica bem diferente ali de definição de limite para seguros de responsabilidades. Boa, Fabrício. A gente está chegando no final da live. A gente pode responder mais uma pergunta. Não sei se você gostaria de responder, mas a gente pode também ir indo para o finalzinho, e as perguntas que estão aí no chat a gente vai separar. O nosso time de marketing, quem agradeço aqui, a Poliana, a Tati, que todos trabalharam conosco para colocar a live de pé. Eles vão trabalhar para a gente separar essas perguntas e a gente, obviamente, responder diretamente aí para vocês, tá bom? Fabrício, quer responder mais uma pergunta ou a gente já pode ir para o encerramento, que a gente tem um minutinho só, que estão me chamando aqui. Legal, Gustavo. Eu acho que dá para, então, a gente responde depois, né, com bastante calma, todas as perguntas. Inclusive, existem perguntas aqui bastante específicas que faz sentido a gente responder depois individualmente. Mas eu queria aqui só reforçar aqui, já caminhando para o encerramento, que reforçando 3 pontos. Basicamente, a essência dos produtos permanece a mesma, riscos cobertos e riscos excluídos. A separação do limite é a principal mudança para efeito dos seguros de responsabilidade. E, por último e mais importante, a Fator fez o dever de casa dela, né? Como vocês notaram aqui, nosso time de sinistros está mais do que preparado para enfrentar essa nova lei. O time de subscrição está mais do que enfrentado. Nossos times comerciais, técnicos, todo mundo aqui está mais do que preparados. Nossos sistemas já estão ajustados, nossos precificadores foram revisados, os questionários prontos, enfim. Ficamos à disposição para fazer negócios. Busquem a Fator Seguradoras, estamos à disposição.
Obrigado, Fabrício. Bom, eu do meu lado é agradecer, tá todo mundo presente aí, ficou bastante gente até o final. E realmente, pessoal, em São Paulo nós estamos hoje com mais de 2 milhões de residências, 2 milhões de residências sem energia elétrica. Então o seguro, ele realmente é super importante. A gente precisa dar celeridade ao atendimento ao cliente, que é a área de sinistro, principalmente, para poder trabalhar em conjunto com a subscrição e a gente fazer com o comercial o atendimento a vocês, nossos corretores. Eu tenho certeza que a Fator está preparada para esse novo momento que começa hoje, nesse momento histórico do mercado de seguros, e que aqui a companhia toda ela está à disposição para o que vocês precisarem nos nossos canais de comunicação e todas as informações nos nossos clausulados devidamente ajustados e preparados para a gente enfrentar, a partir de hoje, a Lei 15.040. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, galera. Obrigado a todos. Obrigado por todos aí, inclusive por todos envolvidos aqui na live, como o Gus comentou, time de marketing, times comerciais, realmente aí mobilizaram de um dia para o outro para a gente conseguir fazer essa live no primeiro dia aí da nova lei. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Sucesso a todos aí na nova lei.